Barroco é um estilo artístico que surgiu no século XVI e se estendeu até o século XVIII, caracterizado por ter uma estética com excesso de ornamentos e representações do divino. O estilo barroco é marcado pelo rebuscamento, requinte e exagero de adornos. Este movimento surgiu com a missão de resgatar as ideias teocentristas e conter reforma protestante de Martinho Lutero. Desta forma, agia como uma ferramenta da Contra-Reforma. O estilo representava uma oposição ao racionalismo do Renascimento, que primava pela harmonia e simplicidade, ou seja, atuava numa época marcada pela dualidade. O teocentrismo medieval e o antropocentrismo do Renascimento. A influência do movimento barroco partiu da pintura, mas também chegou à arquitetura, escultura, música e literatura, onde teve especial importância no desenvolvimento das artes do Brasil. Muitos se perguntam de como que surgiu o estilo barroco. Bom, em meados do século XVI, com a Reforma Protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica começava a perder muitos fiéis, principalmente os membros de uma nova classe que estava em ascensão na época, a burguesia. No ano de 1534, foi fundada a Companhia de Jesus, como forma de reforçar os ensinamentos católicos, sendo o barroco um fruto dessa necessidade da Igreja Católica de propagar os princípios da religião. Desta forma, o barroco se expandiu como uma arte religiosa, com a construção de gigantescas catedrais, igrejas e capelas. Nas artes plásticas, o destaque era para as esculturas e pinturas de santos e episódios bíblicos. Com o passar do tempo, no entanto, o estilo foi rebuscado e rico em detalhes ornamentais, que inicialmente era aplicado nas igrejas, passa a ser usado também em palácios. Aliás, muitas das construções que hoje fazem parte do patrimônio histórico mundial são do período barroco, principalmente em Portugal e também no Brasil. Hey, I came to talk the Baroque in Brazil. It was the first active movement with expression in the country, still in the colonial period from the influence of Portuguese Jesuits. That is, the Brazilian Baroque is directly related to the Portuguese. The art Baroque in Brazil was used by the Jesuits as a tool in the process of catastrophe. Later, however, it came to be seen as reminder of the power and the importance of God's word. The artist's production of the Brazilian Baroque has its the first representation in the 17th century, with the discovery of gold mines and precious stones, as the rapid enrichment of some layers of the population. It developed in the capital of Minas Gerais, with the discovery of gold and diamond deposits, and Oslo in the northeast, which accumulated riches from the period of sugarcane exploration. In these regions are the greatest works of Brazilian Baroque art, such as the churrascos of Salvador or Ouro Preto and Mariana, with the sculpture and Alexandrine, marked the influence of the style in the country.
Os artistas com destaque no Brasil são Gregório de Matos Guerra, Padre Antônio Vieira, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Arte barroca. O estilo barroco influenciou as várias classes da arte, como a música, a literatura, a arquitetura, as artes plásticas e etc. No entanto, entre os campos em que teve maior representação, assim como a arquitetura, destaca-se a pintura e a literatura. Pintura barroca. As temáticas centrais das obras barrocas são cenas de passagem da Bíblia, a história da humanidade e aspectos mitológicos. Era comum os artistas barrocos retratarem os seus trabalhos em paredes e tetos de igrejas ou palácios. O cotidiano da burguesia e da nobreza também eram cenas corriqueiras das pinturas. As principais características do barroco arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo, barroco literário, cultismo e conceptismo.